Existe um capítulo muito especial na história das moedas portuguesas da época dos descobrimentos, que diz respeito àquelas moedas que foram feitas ou desenhadas pelos dois de Holanda. Primeiro o António de Holanda, o pai, que era um grande iluminista, e, portanto, aquilo que nós hoje poderíamos dizer seria um grande pintor, um grande desenhador, e o filho, Francisco de Holanda, que esse já é uma outra geração, foi para a Itália, estudou arquitetura, tem obras extraordinárias. Em Portugal era tudo. Era um arquiteto, um pintor, um escultor. E lá está. Não existem registros de como é que esses homens interagiram com as autoridades portuguesas, com a Casa da Moeda. Como é que aparece uma moeda em 1544, um São Tomé de Ouro, feito com o risco dele, com o desenho dele, portanto ele limitou-se a fazer o desenho. Eu quase que tenho a certeza de que ele terá feito o desenho muito bem feito, numa folha de papel fina, que esse desenho foi depois decalcado para o cunho original da moeda, e o gravador limitou-se depois a passar o traço sobre o risco dele para fazer aqueles traços tão finos e tão precisos, aquelas pregas do vestido do apóstolo das Índias. Não existe qualquer tipo de registro de correspondência. Porque é que ele foi escolhido? Terá sido iniciativa dele? A única coisa que existe é numa das obras do Francisco de Holanda, uma obra mais tardia, em que ele descreve e critica a arte do desenho da moeda. Critica e diz que foram cometidos muitos erros, até ao momento em que ele, Francisco, e o pai, António, foram chamados a desenhar as moedas. Portanto, é possível que eles tenham sido convidados a apresentar algumas propostas. Há uns anos atrás, uma bibliotecária da Biblioteca Nacional fez uma descoberta extraordinária, que foi a biblioteca tem lá vários livros que pertenceram à biblioteca de Francisco de Holanda, e num deles, na folha de guarda do final do livro, aparece uma folha totalmente cheia de projetos, de esboços de moedas. Isso já foi publicado, também já foi publicado na revista Leituras da Biblioteca Nacional, e também foi publicado aqui na revista Moeda. E só de pensar, só de imaginar, lá está novamente aquela ideia de nós nos imbuirmos do espírito da época. É isso que nós fazemos, às vezes quando estamos num café, ou quando estamos em casa, quando temos uma ideia, anotamos, pegamos num papel, escrevemos. Pensar o Francisco de Holanda a dizer, no tempo de Dom Sebastião, já estávamos no tempo de Dom Sebastião, o papel que ele tinha à mão era ali, aquela guarda, aquela folha branca do livro, e ele começa a desenhar projetos de o rei com coroa, o rei com espada, o rei a cavalo, setas cruzadas, navios para aqui, navios para acolá, para a direita, para a esquerda. Encheu a folha toda de projetos de moedas, e de repente, ao olhar para aquela folha, encontra-se uma que foi mesmo feita e que ninguém sabia que tinha sido desenhada por ele, que é um bastião de prata da Índia, que tem as setas cruzadas de Dom Sebastião, e que lá está o desenho nesse livro. Portanto, nós podemos admitir com muita certeza que houve um período na história do reinado de Dom João III e de Dom Sebastião em que esses dois homens tiveram uma grande influência no desenho numismático das moedas dos descobrimentos, e que nos deram esses dois tipos de moedas, que é o São Tomé I e depois o São Vicente. E o São Vicente tem dois tipos, tem o tipo primeiro, que é exclusivamente do António de Holanda, e o tipo segundo, Dom Sebastião, que é do Francisco de Holanda, que é extraordinário.
extraordinário, porque em vez de estar o santo de pé ali, está desenhado como um S, está desenhado com um movimento verdadeiramente notável, já de uma influência de uma escola artística italiana, que era o maneirismo. Eles tiveram essa influência durante um período muito curto, foram 30, 40 anos no máximo, e depois desapareceu completamente. Nunca mais ninguém em Portugal se lembrou sequer de ou chamar gravadores estrangeiros para virem fazer da moeda. A moeda filipina, eu não falo dela porque é outro caso estranho, quer dizer, os Filipos, por toda a Europa, os Filipos eram os donos da Europa, os Filipos por toda a Europa têm moedas com o seu retrato, moedas muitíssimo bem feitas. Aqui em Portugal parece que quiseram deixar tudo como estava, não mexeram em nada, a moeda ficou a mesma pasmaceira de sempre. Escudo de um lado, cruz do outro. Nada pior. Chega-se à restauração e tínhamos a possibilidade, passada a época das guerras, tínhamos a possibilidade de mostrar alguma diligência artística nas moedas. Nada. Não se mostrou rigorosamente nada. A moeda portuguesa continua a ser paupérrima sob o ponto de vista artístico. O colecionador, o numismata, o estudioso, fica encantado de ver as variantes, de ver os carimbos, de ver aquilo tudo. Para ele aquilo é que é a numismática. Mas eu, como tenho um outro ponto de vista, que é o ponto de vista da função monetária, e eu não posso dissociar o corpo da moeda, o seu conteúdo em metal, do rosto da moeda, do seu conteúdo artístico, eu penso que, infelizmente, nós, durante muitos séculos, não tivemos ninguém na estrutura do nosso poder público que se interessasse pela beleza das nossas moedas. Enfim, até chegar o Dom João V, até chegar depois àquelas extraordinárias retratos dele, mas, mais uma vez, foram começados a fazer por estrangeiros. E mesmo muito depois disso, já no tempo de Dom Luís, houve uma altura que foi necessário também contratar um gravador belga, um Wiener, Charles Wiener, para vir ensinar a gravura a Portugal, porque as tradições perdem-se, os conhecimentos perdem-se, se não houver uma escola sistematicamente a passar de geração em geração os conhecimentos e a desenvolver e a ir lá fora ao estrangeiro aprender o que é que está a fazer, caímos nessa situação. Portanto, moeda portuguesa da época dos descobrimentos. Extraordinário documento da vida económica da época e um extraordinário testemunho da pobreza intelectual dos poderes públicos e dos governantes dessa época. Podíamos hoje ter uma moeda rica, sob o ponto de vista monetário, mas rica também sob o ponto de vista artístico, iconográfico. E não temos.